Mangabeira 1. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o pensador, jurista, filósofo Roberto Mangabeira Unger foi dar uma entrevista para o programa Reconversa com Walfrido Vardes e Reinaldo Azevedo. A entrevista tem várias coisas interessantes e tal, várias coisas absurdas, tem várias coisas boas e interessantes, que é a característica do Mangabeira, né? O Mangabeira consegue falar algumas coisas boas e algumas coisas absurdas, quase que na mesma proporção. A gente vai fazer um react de uma parte, a partir dos 45 minutos, em que o Mangabeira tenta fazer um debate sobre a particularidade do povo brasileiro, do que é o Brasil. Ele começa debatendo política externa, projeto nacional e vai desenrolando e debatendo a relação de raça e classe no Brasil. E vale muito a pena a gente refletir, ver, debater a fala do Mangabeira Unger. Então, gente, vamos acompanhar, vamos ver como é que o Mangabeira faz esse debate sobre o Brasil, reagindo aí a alguns trechos da entrevista. Deixa eu ver aqui, colocar em caixa alta. Tamo junto, Moa. Uma dessas ilusões é essa ideia de que há uma escapatória fácil pelas riquezas da natureza. Depois, agora, nós temos a política exterior, né? Que na América Latina, tradicionalmente, é usada como uma cortina de fumaça. Então, o governo se rende aos banqueiros, mas, por outro lado, na política exterior, encena uma denúncia dos Estados Unidos, né? O anti-americanismo compensa a rendição aos financistas, né? O presidente aparece de uma forma teatral, se metendo onde não tem nada a fazer, vai promover a paz na Ucrânia, vai reconciliar os palestinos com os israelenses. E aquilo que nós teríamos de fazer, que é organizar a América do Sul em torno de um novo projeto compartilhado de desenvolvimento, esse projeto que eu comecei a descrever, e reorganizar nossas relações com os Estados Unidos e com a China para condicioná-las ao nosso seu erguimento, à qualificação de nossa produção e de nossa gente, nós não fazemos. Então, aí... Essa parte da crítica do Mangabeira está corretíssima, né? Eu, inclusive, se vocês me acompanharem, se vocês me acompanham, vejam o que eu escrevo, o que eu falo, o que eu debato nas entrevistas e por aí vai, eu cortei todo e qualquer elogio à política externa do governo Lula, com exceção de falas de Lula defendendo, por exemplo, Cuba, defendendo a liberdade de Julian Assange e por aí vai. Porque o que acontece? O governo Lula é um governo totalmente rendido do ponto de vista de marco de economia política. É um governo que, por exemplo, Bolsonaro está cada vez mais enrolado com a justiça, tem fortes chances de ser preso. A popularidade dele está caindo de maneira substantiva, né, medida por várias pesquisas, como a pesquisa da Genial Quest. Mas a gente não aproveita isso para colocar em questão as privatizações do governo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é corrupto, é bandido, é mafioso. Mas a refinaria Landolfo Alves da Bahia, privatizada no governo Bolsonaro, vai seguir privatizada. A refinaria Isaac Sabá de Manaus, no Amazonas, segue privatizada. Petrobras, a Eletrobras, o governo Lula, atenção, estou divulgando a mentira, que o governo Lula entrou com ação para questionar a privatização. Isso é falso. O governo Lula entrou com ação para questionar a participação do governo federal no conselho diretivo da Petrobras, porque o Estado brasileiro ainda tem 40%, se não me falha a memória, das ações da Eletrobras, acho que eu falei Petrobras não, da Eletrobras, mas tem uma capacidade de voto decisória ridícula, muito pequena. Então nada disso é mexido, tudo que contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, PPI, novo teto de gastos, privatizações, tudo isso é mantido, e algumas coisas até aprofundadas, como eu já gravei num vídeo do canal, boto na tela, Max, a privatização de presídios, por exemplo, é uma coisa que nem Michel Temer nem Bolsonaro tiveram coragem de avançar. O governo Lula agora está avançando. Mas aí fala um discurso massa sobre nova ordem mundial, sobre desdolarização, sobre mundo multipolar, sobre domínio do dólar. Não, beleza, mas nada disso tem uma correspondência do ponto de vista da política interna. Então acaba que a política externa é muito
vistosa, muito bonita e tal, mas totalmente descolada do que é tocado no plano interno, né? Então o Lula está fazendo uma ótima política externa para ele ficar marcado na história humana, né, na história mundial, perfeito, assim, vários discursos de Lula históricos, só que para a realidade do nosso povo, para a luta de classes no Brasil, nada disso tem correspondência, né? Então, assim, nesse ponto a crítica do Mangabeira está correta. Aí, desse raciocínio, ele vai desdobrá-lo e aí começam os problemas. É outra escamoteação. Depois tem a política identitária, que nós também importamos dos Estados Unidos, e que é outro absurdo. Né? Então, antes de vir esse tsunami americano da política identitária, importada de um país onde branco e negro não se misturam, para um país em que a realidade fundamental é mestiçagem, o Brasil estava começando a desenhar uma resposta muito promissora a essa problemática. A resposta é dizer: a maioria é mestiça, é pobre, nós temos que promovê-la por políticas sociais e inovações institucionais. A discriminação racial tem que ser punida individualmente. Ela é crime. Mano? E Sim. Não misturá-las, como os americanos fizeram. Perceba. E aí, toda vez que eu falo isso, alguém vai me chamar de arrogante, de não sei o quê, mas é isso, gente. Isso é um planetário de erros. Vamos lá. Planetário de erros? Primeira coisa, identitária. O que é planetário de erros? Um vício safado no Brasil. Todo mundo que começa falando assim, a política identitária, e nunca define o que é a política identitária. Então, o seu senso comum, a visão que você tem... Política identitária, eu vou definir para você, Jones. Política identitária é uma política que vai resolver ou quer resolver os problemas de grupos identitários, fracionando aqueles grupos sem ligação com o problema central brasileiro. É isso. Sem ligação com o problema de desigualdade brutal, sem ligação com o problema racial e estrutural dentro da sociedade, é isso. Você cria uma política identitária e esquece o problema de desigualdade socioeconômico, esquece isso e tenta resolver aquele problema específico da identidade sem resolver esse problema central. Então é uma política que não está conectada com o problema real, central. Por isso que a gente chama de política identitária, ela está à margem. Escolinha do Pente. Vou escolher a escolinha do Pente aqui, Jones, porque eu não sou... como é que é? O nome lá do... Eu não sou intelectual igual vocês, não, que tem termo para tudo. Talvez até tenha esse termo aqui, né? Mas eu não sei. Então é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Fazer o desenho aqui, ó. A escolinha... Porra, a escolinha de economia agora virou escolinha de filosofia agora, né, velho? Eita, voltar. Eita, voltar não. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, problema... Mano, essa bola abre de forma escrota, hein? Aqui, ó, você tem um problema central do Brasil. E aí aqui, ó, você cria uma política identitária. Aqui, ó. Aqui, ó. As políticas identitárias aqui, ó. Ó. Assim, ó. Tá vendo? Sempre políticas identitárias tangenciando o problema central. Tangenciando. Aí... Entendeu? Em vez de você tratar aqui o real aqui, ó, você esquece isso aqui, ó. Não tem ligação nenhuma com o real. Isso aqui é política identitária. Se o cara faz uma política pra cá, faz a política pra cá, sem tratar esse aqui, ó, é política identitária. É isso, entendeu? Pronto. É isso aqui, Jones. Preenche isso. Percebe? Preenche isso. Então, assim, nunca há uma definição do que é política identitária, do que é identitarismo, do que é identidade. Quando eu gravei um vídeo no meu canal, Identidade, Identitarismo e a Crítica Marxista das Opressões, um vídeo até bem antigo, bota na tela aí, Maxwell. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar dar uma definição, tentar precisar os termos. O que é que a gente está dizendo quando a gente fala identitarismo? O que é que significa essa palavra? Então, não tem. Aí vem uma verdade. Tem que eu já dei, acabei de dar. É a verdade. Há uma importação de teorias sobre a questão racial dos Estados Unidos. Veja, isso é verdade. Isso é verdade. Há uma importação nos últimos 25 anos
cada vez mais de teorias sobre a questão racial oriundas do debate acadêmico e político estadunidense. Isso é muito problemático e muito ruim. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Ao invés de frente à ação de organismos como a Fundação Ford, que tem cada vez mais influência no debate racial brasileiro, em vez de reivindicar o debate nacional crítico sobre a questão racial, então, em vez de reivindicar Lélia Gonzalez, em vez de reivindicar Edson Carneiro, em vez de reivindicar o debate Wilson Barbosa... Papo é mais embaixo ainda, Johnny. Você tá ligado que o buraco é mais embaixo. De Joel Rufino... Não vir? De Clóvis Moura, de Daci Ribeiro, né? Não. Fazem uma coisa que é o identitarismo liberal. Vamos focar no debate sobre o povo, sobre o interesse nacional, sobre a classe trabalhadora, como se o povo, como se a classe trabalhadora não fosse racializada, como se a questão racial, num país marcado por mais de 300 anos de escravidão e que da transição do Brasil Império para o Brasil republicano capitalista tivesse sido constituído de maneira planejada por uma política de branqueamento, né? Então, o contraponto ao debate racial liberal que vem dos Estados Unidos não é dizer assim, galera, a gente não precisa importar a teoria dos Estados Unidos. A gente leia, a gente aprenda como foi a experiência histórica dos Panteras Negras, a gente estude a obra de Malcolm X, Martin Luther King, a gente leia um Robin Kelly, a gente leia, por exemplo, o debate do Du Bois, que é fantástico, né? A gente não precisa importar deles, porque, inclusive, o nosso debate sobre a questão racial é melhor. Então, vamos resgatar a obra de Lélia Gonzalez, vamos resgatar a obra de Clóvis Moura. Não. A resposta dos caras é negar a centralidade do debate racial na formação do Brasil, na formação da classe trabalhadora no Brasil e na estruturação da opressão e da exploração no nosso país. A prova disso é que o Mangabeira Unger fala assim, os Estados Unidos é marcado pela separação entre brancos e negros e o Brasil é marcado pela mestiçagem. Isso é só parcialmente verdadeiro, dado que, preste bem atenção aqui, eu vou até abrir a tela para falar diretamente com você. Diga. Preste atenção aqui. Os Estados Unidos foi marcado por um regime de apartheid de tal forma estruturado que até na classe trabalhadora você tinha separação. Então, nos Estados Unidos se coesionou um elemento de solidariedade racial transclassista, de tal sorte que a pessoa de classe média, a pessoa de classe trabalhadora e a burguesia, lidos como brancos, ficavam apartados da classe trabalhadora negra. Então, era comum, por exemplo, inclusive em bairros operários, você ter os mecanismos de apartheid institucionalizados e, por exemplo, no começo do século XX, boa parte dos sindicatos e das seções do Partido Socialista não aceitavam trabalhadores negros e negras. Então, é um nível de apartheid que ele estabelece uma solidariedade racial branca, um pacto de branquitude, a tal ponto que você separa, frige no meio, assim, fraciona de maneira radical a classe trabalhadora. O apartheid no Brasil se dá a partir de um corte de classes. Então, quanto mais alto é a renda e a riqueza, mais branco é a parcela da população. Então, na classe trabalhadora, sim, há uma característica marcante de miscigenação, de mistura e tal. É muito comum isso, né? Eu, por exemplo, meu pai era meio branco, meio descendente de indígena, minha mãe negra, né? Eu sou uma pessoa negra, mas meu tipo de cabelo, a minha própria tonalidade de pele, claramente é fruto de um processo de miscigenação. Eu sou filho de pai preto com mãe branca. Porque aí quando você sai da classe trabalhadora e vai para a classe média, ela é muito branca. A classe média alta, de altos salários e rendimentos, é mais branca ainda e a burguesia fudeu, né? Então, aqui no Brasil, a mistura de raças, a miscigenação, sem negar o seu processo violento e todas as consequências negativas, é uma realidade, mas não é uma realidade para o país inteiro, é uma realidade para o povo trabalhador. De tal sorte que aqui o apartheid se dá com um corte de classe mais bem definido.
Eu miscigenei. Tá, e aí? Mas qual que é o ponto? O Mangabeira tinha falado, pô, o crime de racismo tem que ser tratado como um crime individual do CPF, hoje. Era isso. No âmbito das classes do trabalho, mas um elemento de apartheid da classe média para cima. Então, inclusive, até do ponto de vista social, gente. Veja, quem é classe média no Brasil? Quem ganha tipo, 10 salários mínimos por mês, que tem uma renda de 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, 20 salários mínimos, não convive com pessoas negras, a não ser em posições subalternas de servir o outro. Então, você vai num restaurante caro, você vai num shopping de rico, você vai numa loja de rico, você vai num camarote, num show, sei lá, de um artista que cobra 500 conto, 600 conto, R$1.000 no ingresso. Você vai nesses espaços, não tem pessoas negras, a não ser você vem de garçom, de segurança, de faxineiro. Você vai num clube desse paulista, só tem pessoas negras, é a babá, pô, toda de branco cuidando das crianças. Fato, mas... Então existe uma Mas eu não entendi o ponto ainda, mano. Inclusive, você tem no Brasil bairros que são bairros brancos, ou não é? Sim. Aqui em Recife, por exemplo, a zona norte da cidade, a parte rica da zona norte, é um bairro branco, pô. Você não acha praticamente nenhum preto morando ali. Pessoas pretas saem dos morros para ir lá, né? Ser porteiro, empregada doméstica e tal. Então, aqui há um apartheid muito claro. Só que esse apartheid, diferente da configuração dos Estados Unidos, ele tem um elemento bem delimitado a partir da classe média em diante. Então, a clivagem aqui de raça e classe é diferente dos Estados Unidos. Mas aqui não nega um apartheid. Então, essa ideia de comparar mecanicamente, lá nos Estados Unidos, eles separaram as raças. Aqui nunca houve essa separação. Isso é falso. Da classe trabalhadora? Não é falso, acabou de confirmar. Da classe trabalhadora, não. Ué, não entendi mais nada, velho. Beleza, é esse o argumento do identitário. Se resolve essa questão para ele está resolvido. É isso. Eu também não entendi, não. Não entendi, não. Vai chegar aonde? É isso. Tamo junto, Antônio. Isso é uma visão simplista da realidade brasileira. Sabe? Mas não é assim. Não entendi nada. Tá errado. Puta que pariu, assim. Não é possível que 2023... O ano do Elon Musk. Esse tipo de fala aqui não compreende o básico da realidade brasileira, seja tolerada. Inclusive, isso é muito visível até nas esquerdas. Então você chega, por exemplo, o Brasil tem uma característica de que as lideranças dos partidos, dos movimentos sociais e sindicatos são normalmente pessoas de classe média que tiveram mais possibilidades de estudo, de formação, não sei o quê. Mas essas pessoas são brancas, pô. Foi fato. Ou não é? Ou não é? É. Isso tem a ver com a clivagem de classe no Brasil, que assume a característica de raça diferente dos Estados Unidos, mas não deixa de ter um apartheid aqui, pô. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, voltando aqui ao React. Fizeram, geraram com isso uma burguesia profissional negra que se separou da maioria negra. A maioria negra são os pobres negros que enchem as cadeias americanas, que estão no emprego precário, que nada se beneficiaram. E nós fomos copiar o absurdo dos americanos. Quer dizer, a política de ação afirmativa tem como sua premissa jurídica básica nos Estados Unidos que ela não é uma política de cotas. Agora, como quando a Suprema Corte invalidou a ação afirmativa, invalidou dizendo isso, na verdade, é uma política de cotas. E numa democracia liberal não pode haver cotas. Aqui no Brasil, o termo cotas é usado pelos defensores dessas políticas, que é como que, de forma ingênua, revelassem o segredo daquele acerto americano. Isso é uma política de cotas, claro que é. E vamos chamá-la pelo seu nome. Então, aí construíram essa política identitária, que é a imagem reversa das guerras culturais da direita, e que é outra maneira de desviar a atenção do povo brasileiro de seus problemas reais para esse teatro simbólico. Mas, professor, efetivamente houve uma inclusão maior dos negros no ensino universitário.
E há dados objetivos. Ele vai fundamentar o ponto dele mais pra frente, quando diz que houve um recorte de raça na mobilidade social do período desenvolvimentista. Ele não mostra os dados que embasa isso, mas é um ponto, tá? Uma franja em cima, uma elite. Né? Então, aquela política gerou benefícios em proporção inversa a quem precisava de ajuda. Quem precisava de ajuda era a maioria negra, que é essa maioria que pena nas prisões americanas e no mercado de trabalho. Mas é que a maioria aqui, a maioria pobre aqui, já não tem acesso à universidade. Sim. Se você tem, se juntam, aqui argumentando, se juntam discriminações de várias naturezas, a econômica e a racial, se pode corrigir, diminuir a desigualdade via a cota para os negros... Não separando branco e negro, nós não fazemos assim no Brasil. Nós temos que o critério principal, predominante da desigualdade coletiva será sempre o critério de classe. Esse critério é agravado por várias outras vulnerabilidades. Uma delas é a racial, a outra é de gênero e assim por diante. Então, essa promoção é coletiva. A discriminação individual tem que ser punida como tal e não misturada com a outra coisa. Mas como é que nós tiramos? Veja, gente, que frase errada. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vamos começar dizendo um negócio básico. Gente, em 1930 a 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no capitalismo global. Perfeito? A gente nunca superou a dependência, o subdesenvolvimento, mas é que a escala do desenvolvimento capitalista dependente foi colossal. Um nível de urbanização e de industrialização gigantesca. Gigantesca, assim, sabe? Assim, a gente virou o maior centro produtivo da América Latina. Nós viramos o país mais industrializado, com mais complexidade produtiva. Chegamos, inclusive, sem deixar de ser um capitalismo dependente, a ser um país produtor, por exemplo, de aviões. Ou tem uma das melhores produções de tecnologia, aviões com a Embraer, né? Ou tem uma das melhores tecnologias de prospecção de petróleo do mundo, com a Petrobras. Ou ter universidades como a Unicamp e a USP, que chegaram a estar entre as melhores universidades do mundo, se você comparasse a América Latina, África e Ásia, sabe? Um dos maiores centros produtores de tecnologia do mundo. Então, veja, houve no Brasil uma mobilidade social importante e a construção de possibilidades de ascensão social. Certo. Então, por exemplo, eu vou muito em São Paulo, né? Eu conheço muita gente que o avô, a avó saiu do Nordeste, pobre, na miséria, lá em São Paulo. Né? O pai, a mãe, conseguiu arrumar um emprego industrial, um emprego público, conseguiu prosperar, conseguiu ascender a condição de classe média e hoje a pessoa é classe média. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem gente assim, por exemplo, em São Paulo e no Rio, principalmente. Porque São Paulo e Rio, durante esse período de 1930 a 1980, foram o foco da migração, né? Saindo do Nordeste, saindo do Norte e indo para o Sudeste. Perfeito, perfeito. Então, houve um período de aumento da complexidade produtiva, de aumento das oportunidades de emprego industrial com melhor remuneração, de crescimento das funções especializadas típicas das camadas médias, seja no mercado privado, seja no aparelho público, com todos os limites, problemas e tal. Essas oportunidades foram aproveitadas majoritariamente por pessoas brancas, gente. Ou não foi? Não sei. Ou não foi? Ou no período de maior mobilidade social da história brasileira, nesse período de 1930 a 1980, não teve um marcador racial aí. Ou é verdade ou é mentira. Por exemplo, tem uma entrevista do Lula no podcast do Mano Brown, que é muito boa, que o Lula lembra quando os migrantes do Nordeste chegavam no ABC paulista para procurar emprego naquelas fábricas, tinha um elemento que se privilegiava não contratar, por exemplo, para ser soldador, para ser torneiro, mecânico, essas profissões que tinham um pouquinho mais de qualificação. Não se contratava pessoas negras. Então, veja, mesmo no momento de grande mobilidade social, não é porque tem mais oportunidades que as pessoas negras vão conseguir aproveitar na mesma proporcionalidade que pessoas brancas, dado que o marcador racial no Brasil não é só um detalhe na configuração de classes, ele é central na estruturação de classes no Brasil.
Então, veja. Também acho. Isso aí eu concordo 100% porque da forma econômica que a gente se organizou. Concordo. Beleza. Lógico que eu concordo com a crítica que o social-liberalismo ele promove uma valorização no campo simbólico das mulheres, dos negros e negras, das LGBTs, dos indígenas, mas não enfrenta nenhum dos problemas fundamentais. Então, o que é identitarismo? Na real, o identitarismo é um fetiche em torno da identidade que centra a política na dimensão cultural e simbólica, em que, por exemplo, você consegue criar cada vez mais políticas de valorização do negro no mercado privado. Isso é fato, tal. Então, é que ele deu uma parada, né, mano? Ele pegou uma parada e aconteceu. Beleza. Tá. Isso é um ponto. Agora, por exemplo, aquele outro ponto, que o IDH em 1930, 1920, sei lá, 1920 a 1930, era a expectativa de vida era 34 anos para um brasileiro. E agora não, no final dos anos 80, coisa e tal, a expectativa passou a 62%, a 62 anos de idade. Entendeu? O brasileiro médio, 34 anos, mano, hippie. Igual agora eu tô com 33, ano que vem, hippie. Agora, mano, 62 em 80. Aí eu faço a pergunta. Vou usar a mesma lógica que ele, tá bom? Faço a pergunta. Quem se beneficiou mais dessa subida de expectativa? Foi o povo preto ou não foi? Com certeza foi, né? Porque preto é a maioria, correto? Os não brancos é a maioria, correto? Então, tipo assim, tá pegando um dado e estressando o argumento. Ótimo. Que, na verdade, na minha opinião, o que ele tá falando ali só tá reforçando o que o Mangabeira falou. O Mangabeira falou, mano, tem uma questão de desigualdade por faixa, por classe social que são agravadas com essas outras coisas. A questão da raça, a questão do gênero, né? São agravadas. É isso. Mas o ponto é, você tem que fazer uma política social para atacar as classes e também esses outros agravamentos, né? Foi isso que eu entendi que o Mangabeira falou. Não fazer uma política social para atacar os agravamentos e não mexer na questão de classe. Esse é o ponto do Mangabeira. Até agora... Salve, gente. Qual é a boa? Ah, não. Até agora, não fez uma contra-argumentação objetiva. O Jones fez apenas um pequeno recorte de todo o que o Mangabeira fala. Então, mas mesmo nesse pequeno recorte, eu acho que tem uma falha no que ele está falando. Porque o Mangabeira assume que, mesmo quando você trata questões de classe, como tem os seus outros agravamentos, automaticamente o problema do Brasil é a questão de classe e os agravamentos. Você tem que tratar as duas coisas. Só que a questão de classe ela é principal. Representatividade, políticas públicas dentro do Estado, né, na esfera federal, estadual, municipal, contra a discriminação racial, a favor da igualdade, mas as questões estruturais do emprego, da reforma agrária, da reforma urbana, da distribuição de renda, riqueza e propriedade, da revolução dos serviços públicos, da democratização da comunicação, da mudança radical na política de segurança do aparato repressivo do Estado, nada disso é enfrentado. Então você tem uma valorização, hipervalorização abstrata, descolada da realidade concreta da maioria da população, do que é a figura do negro. É isso. Então, beleza, isso é uma política identitária, Isso. está focado na dimensão de valorização da identidade, sem enfrentar as questões concretas e estruturais do racismo. É isso. Perfeito. É isso. Só que fazer essa crítica e dizer que a gente precisa, por exemplo, concretamente de uma reforma urbana, de uma reforma agrária, não significa dizer que a efetivação dessa política de reforma urbana e de reforma agrária prescinde de políticas específicas de promoção da população negra, gente. O que é prescinde? O que é prescinde? O que ele quer dizer com isso? Passar sem por de parte, renunciar a dispensar. Ué. Necessita, requer. Não entendi esse ponto dele, não. De efetivação dessa política de
reforma urbana e de uma reforma agrária, não significa dizer que a efetivação dessa política de reforma urbana e de reforma agrária prescinde de políticas específicas de promoção da população negra, gente. Porque a gente tem provas empíricas. E aí o Mangabeira... É que ele está falando de mobilidade social, deixar de ser pobre e virar classe média, por exemplo. A população preta pode ter uma expectativa de vida maior e continua sendo pobre como é. Tá, então, é isso que ele... É que também é importante você ter a expectativa de vida, aumentar a expectativa de vida. Isso também é uma parte da questão da luta de classe. Né? Foi por isso que eu peguei. Ele pegou uma franja e tá usando a franja como se fosse todo um argumento, mas não é. Mas não é. Mangabeira Unger, desculpa, o Reinaldo Azevedo, por exemplo, é muito melhor. O Mangabeira Unger parece que não conhece o Brasil. A gente teve momentos históricos de maior mobilidade social, de maior crescimento de oportunidades de emprego, de operário qualificado, assim como empregos de estratos médios, em que foram aproveitados majoritariamente pelas pessoas brancas, porque os mecanismos do racismo operam também nas possibilidades de aproveitar essas oportunidades. Sim. Então, a política de cotas, por exemplo, ela não resolve o problema do ensino superior. A política de cotas, por exemplo, ela é bem casada com isso, né? A política de cotas ela tá vinculada com a questão da pobreza também, né? A política de cotas, geralmente, pelo menos as que eu já vi, elas estão sempre ligadas à questão da renda, tal, da pobreza. Ela trata a questão da pobreza com isso tal e trata esse agravante racial. É isso. É fato. Salve, Cortes. A universidade pública brasileira continua uma universidade elitista, aristocrática, de costas para a maioria do povo brasileiro, e a maioria do povo brasileiro não está lá. Isso é fato, incontestável. Agora, se a gente criar uma política de universalizar o ensino superior no Brasil e realmente garantir a possibilidade que todo brasileiro tenha acesso ao ensino superior se quiser, isso não vai prescindir de uma política de cotas que dê um olhar específico para a questão racial. Mas ele não fala isso. Ele não fala isso. Ele fala que é um agravante. Sabe, tipo, isso é o básico, pô. Isso é percebido, por exemplo, por Darcy Ribeiro, né? Você aí que é trabalhista, você aí que gosta do Mangabeira Unger, pelo amor de Deus, viu, gente? Mais Darcy Ribeiro e menos Mangabeira Unger. Vou ler um trecho para vocês, por exemplo, do livro 24:42. Peraí, 24:42. O Mangabeira fala exatamente isso. Ó. Será sempre um critério de classe. Esse critério é agravado por várias outras vulnerabilidades. Uma delas é a racial. É isso, é isso. De gênero e assim por diante. Então, essa promoção é coletiva. A discriminação individual... É isso. Pronto. Caraca, o Mangabeira acabou de falar o que ele mesmo falou. Loucura, loucura. Tô viajando, gente? O Mangabeira não falou isso? Mangabeira Unger. Vou ler um trecho para vocês, por exemplo, do livro Povo Brasileiro. E o Darcy Ribeiro, na página 167, fala o seguinte: as atuais classes dominantes brasileiras, feitas de filhos e netos dos antigos senhores de escravo, guardam, diante do negro, a mesma atitude de desprezo vil. Para seus pais, o negro escravo, o forro, bem como o mulato, era mera força energética, como um saco de carvão, que desgastado era submetido facilmente por outro que se comprava. Para seus descendentes, o negro livre, o mulato e o branco pobre são também o que há de mais reles, pela preguiça, pela ignorância, pela criminalidade inata e inelutáveis. Todos eles são tidos consensualmente como culpados pela sua própria desgraça, explicado como características de raça e não como resultado da escravidão e da opressão. Essa visão deformada é assimilada também pelos mulatos e até pelos negros que conseguem ascender socialmente, aos quais se somam ao contingente branco para discriminar o negro massa. A nação brasileira, comandada por gente dessa mentalidade, nunca fez nada pela massa negra que a construíra. Negou-lhe a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de escolas em que pudesse educar seus filhos e de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu sobejamente discriminação e repressão. Veja, Darcy Ribeiro, quando vai debater a estrutura de classes no Brasil, tem um capítulo sobre questão racial.
Porque não dá para debater estrutura de classes no Brasil sem debater a questão racial. Então a ideia de que, como Mangabeira fala, a discriminação é só individual, não precisa, na hora de promover a igualdade racial, de políticas específicas para o setor negro da classe trabalhadora. Mas ele não falou isso. Ele não falou isso, não. Falou isso, gente. Ô, louco, eu tô viajando. 26 e 33. Ele não falou isso agora, não. Ele não falou isso, não, pô. E que pena nas prisões americanas e no mercado de trabalho. Mas é que a maioria pobre aqui já não tem acesso à universidade. Sim. Se você tem, se juntam, aqui argumentando, se juntam discriminações de várias naturezas, a econômica e a racial, se pode corrigir, diminuir a desigualdade via a cota para os negros... Não separando branco e negro, nós não fazemos assim no Brasil. Nós temos que promover o critério principal. Critério principal. Predominante da desigualdade coletiva será sempre o critério de classe. Sim. Esse critério é agravado por várias outras vulnerabilidades. Uma delas é a racial, ou de gênero e assim por diante. Mais nada. Então essa promoção é coletiva. A discriminação individual tem que ser punida como tal e não misturada com a outra coisa. A discriminação individual. Falsa. E é uma ideia de que, como Mangabeira fala, a discriminação é só individual. Não, a discriminação individual. A discriminação individual. Não precisa, na hora de promover a igualdade racial, de políticas específicas para o setor negro da classe trabalhadora. É uma ideia que já foi provada historicamente falsa. Pô, a gente tem que ter algum meme pro espantalho. A gente tem que ter algum meme pro espantalho. Porque de novo sacaram o espantalho aí, velho. Pô, eu vou ter que colocar uma figurinha aqui, a cartinha do espantalho. Deixa eu ver aqui, ó, espantalho. Tá aqui, imagens, pronto. Deixar aqui, deixar sempre aqui, ó. Pronto. Dá nele, Jones. Dá nele, Jones, vai. E é uma ideia que é um absurdo dentro da realidade do povo brasileiro. Então, nos Estados Unidos, a população negra corresponde a 10, 12%. Bate. E aí, o que é que o Mangabeira está dizendo? É como assim, se lá poderia fazer algum sentido, porque aqui não precisa porque todo mundo é mulato. Isso é mentira, pô, isso é falso. Ninguém falou a história já provou que nos momentos de maior mobilidade social, o fator racial como elemento negador do aproveitamento dessas oportunidades foi colocado, assim como, de novo, uma mensagem para você que é trabalhista e fica repetindo esse negócio de identitarismo, de Aldo Rebelo, essas merda. Brizola e Darcy. F. Taxou Aldo. Taxou Aldo. Eita. Quando eram líderes políticos, quando Brizola era governador e Darcy vice no Rio de Janeiro, criaram políticas específicas pensando no combate às desigualdades, colocando o marcador racial como elemento fundamental. Então, assim, havia uma preocupação, uma percepção de que as crianças da pobreza, como chamava Darcy, eram crianças majoritariamente negras. E no âmbito das políticas de promoção da cidadania promovidas pelo Darcy e pelo Brizola, a gente precisava ter um olhar especial para a questão racial, né? Tá bom. Peraí, deixa eu pegar o espantalho aqui, vai. Bate no espantalho. Bate no espantalho, meu filho, vai. Inclusive, por isso é que figuras como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez se aproximaram de Brizola, né, do trabalhismo, no auge do trabalhismo pós-ditadura, porque entendeu que foi a força política que deu, naquele momento, uma atenção necessária à questão racial. Então, veja, o argumento do Mangabeira Unger é tão bizarro que ele fala assim, a discriminação é a questão individual, você tem que punir individualmente. Mangabeira... Não falou nada disso. Falou nada disso. 28 e 20, o Jones. O critério principal, predominante da desigualdade coletiva será sempre o critério de classe. Esse critério é agravado por várias outras vulnerabilidades. Exatamente isso. Uma delas é a racial, a outra é de gênero e assim por diante. Então, essa promoção é coletiva. A discriminação individual tem que ser punida como tal.
A discriminação individual tem que ser punida como tal. A discriminação é a questão individual. Não! Oh, meu Deus do céu. Acho que ele não entendeu. Não. Ele não entendeu ou finge que não entendeu? O João está questionando o argumento de que basta fazer pelos pobres, porque fazendo pelos pobres estamos fazendo pelos negros. Dizendo que não necessariamente os negros acessam a oportunidade. Eu sei, mas o Mangabeira não falou isso. O Mangabeira não falou isso. Definitivamente ele não falou isso, o Mangabeira. O Mangabeira falou. A questão central e predominante é a questão de classe agravada pelos outros. É essa a questão coletiva. É isso que ele fala. Ele fala claramente isso. Predominante da desigualdade coletiva será sempre o critério de classe. Isso. Esse critério é agravado por várias outras vulnerabilidades. Uma delas é a racial, outra é de gênero e assim por diante. Agora ele pega tudo isso. Então essa promoção é coletiva. Isso. A discriminação individual tem que ser punida como tal e não misturada com a outra coisa. É isso. Tá muito claro. Nossa, gente, ele ilustrou muito claro. Ele até coloca, ele faz tipo uma bolinha assim com a mão, né, ó. Essa é a predominante, coisa e tal, agravado com as outras, adiciona as outras e essa é a adição coletiva. É isso. A brasileira não espanca, não tortura com constância pessoas de classe média, pessoas brancas. Ela é violenta na favela, ela é violenta majoritariamente com pessoas negras. Ou seja, a mesma instituição, com a mesma formação, com o mesmo ethos, com a mesma dinâmica de controle. Isso aí é tudo espantado. Tudo espantado isso aí, ó. A mesma instituição, ela é violenta e ela age diferente de acordo com o extrato de classe e raça que ela está lidando. Isso mostra que a discriminação não é individual, ela é estruturadora, por exemplo, da relação da polícia com a sociedade. Então, a relação da polícia com a favela, com a classe trabalhadora, com a população negra é uma, a relação da polícia com a classe média alta e com a burguesia é outra. Então, como é que a discriminação é individual? Isso é um absurdo. Meu Deus. A discriminação individual. Pai, por que nos abandonaste? Do ponto de vista prático, essa massa de pessoas pobres, discriminadas e que não têm acesso à educação, sobretudo educação... Dando acesso aos pobres. Acesso aos pobres. Se vai haver algo chamado cota, que deve ser, na realidade, uma promoção coletiva, o critério básico deve ser a pobreza. A grande maioria dos pobres no Brasil, fora o extremo sul, são mestiços. Então, promovendo os pobres, automaticamente nós promovemos os mestiços. Não vamos começar a usar Nós temos as duas coisas no Brasil. Mas não vamos começar a usar uma terminologia que é contraditória com o que aconteceu no Brasil. Uma das coisas boas do Brasil é a mestiçagem. O Brasil se misturou. A mestiçagem é a expressão racial do sincretismo. O sincretismo é um fenômeno geral, como eu dizia. O sincretismo no Brasil é o problema e a solução. O que é o Brasil? O Brasil é um país onde tudo se mistura com tudo, inclusive as raças. Não vamos começar a adotar uma taxonomia americana que é fundada na negação disso. E aí começa uma série de fantasias e absurdos em que as pessoas se... Qual é a cor... Se o Jones estivesse reagindo, concordando e pontuando nessa direção, o vídeo do react dele teria coerência. Da última vez que vi, eu vi 45% da polícia militar se autodeclara preta. Ele está defendendo o Reinaldo? Parece que sim. Mas socialmente, negros, índios e PCDs, por exemplo, eles são socialmente excluídos. Indígenas e PCDs não precisam maiores comentários. Agora, os negros são os que mais sofrem com a pobreza. Sim, é fato. Então, há um critério coerente com a situação social deles. Qual a cor do povo pobre do norte do país? O que eu entendo, se colocar Mangabeira, Jones e Silvio Almeida no mesmo quarto, ninguém concorda com ninguém e estará todo mundo concordando. Ai, cara, aí é foda. Aí é foda. Declaram isso ou aquilo por razões utilitárias e tudo aumentando a confusão e a desorientação do povo brasileiro. Há um problema real ali
E aquele problema real está sendo transformado num teatro simbólico. Professor, não há um ânimo de contestação aqui, mas de registro para a gente bater papo. Eu, quando Entendi nada, na USP... Gente, ele insiste de que a desigualdade está estruturada meramente do âmbito econômico. Não, então, assim, não. Majoritariamente no âmbito econômico. É isso que ele fala, o Jones. É isso. Quem sofre mais com a pobreza é quem é pobre, né? É isso, majoritariamente. É isso que ele tá falando. Majoritariamente, agravado pelas outras. É isso. Agora, se o Jones quiser colocar aqui, mano, que a estruturação, o jeito, a questão racial e a forma como foi feito estruturalmente a economia brasileira e as divisões de classe, e que isso necessariamente, que é a tese que eu acredito, necessariamente é a mesma coisa, a questão racial e a questão de classe no Brasil necessariamente é a mesma coisa, tá ligado? São sinônimos. Aí eu tanco. Considera o fator da relação raça-classe na estruturação da desigualdade brasileira. Eu escrevi um artigo para Boitempo sobre Nelson Werneck Sodré e a questão racial e a Revolução Brasileira. Eu mostro que Sodré, no final dos anos 50, estava debatendo que no Brasil as classes do trabalho, desde a época do Brasil colônia, são negras ou não brancas. Então, Sodré está debatendo como desde o que... Quando começa o que vai ser o Brasil a partir da colonização portuguesa, a clivagem racial, a separação racial é fundamental na hora de estabelecer quem vai ser o trabalhador, a trabalhadora, quem vai ser o senhor de engenho, a classe dominante interna. Então, assim, esse debate Mangabeira não faz sentido. Aliado a isso, o Mangabeira ele comete um absurdo, que é o seguinte, veja, Darcy Ribeiro, vou até abrir a tela aqui, Darcy Ribeiro era foda, incrível. Tá. Ele faz um debate problemático sobre miscigenação, que já foi criticado por muita gente, e boa da parte das críticas, inclusive, corretas, né? Tem muita gente que diz, com razão, que Darcy Ribeiro faz um debate muito apologético, muito positivado da miscigenação. Isso é verdade. Inclusive, em algum momento da minha vida eu vou escrever sobre isso. Porém, contudo, todavia, Darcy Ribeiro não faz um debate sobre miscigenação e descamba na ideia de que não existe negros no Brasil e que não existe racismo no Brasil e que o racismo do Brasil não é uma questão central na estruturação do país. Percebe? Darcy Ribeiro não faz isso. Inclusive, no livro O Povo Brasileiro, leiam, tem uma parte que Darcy diz que para superar o racismo no Brasil a gente tem que fazer igual Cuba. O que Cuba fez, gente? Uma revolução. Então, Darcy está falando, ó, superar o racismo no Brasil passa por uma revolução. Perfeito? Mangabeira Unger, ele é quase... É freestyle, né? Leitura freestyle, eu acho. Mas as cotas não são meramente raciais, elas são socioeconômicas, com o critério de escola pública, e dentre as socioeconômicas é assegurado um percentual por cor. Eu acho que é assim. Eu não tenho claro. É assim sim, Sara. É assim. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Assim, Acabou mano. O Jones tá no meta. Tá no meta aqui, ó. Plau! Coloca a palavra na boca dos outros e bate depois no argumento que você colocou na boca dos outros, é isso. Com Gilberto Freiriano. Ele fala da miscigenação, parece que a miscigenação fez com que não exista no Brasil. Repare que ele não usa o termo negro, é mulato. Então todo mundo é mulato no Brasil, todo mundo é miscigenado. Como se não existisse negro no Brasil, e a partir disso ele fala que no Brasil é o país da mistura. Mentira, porra. Mentira. Não, o Brasil não é o país da mistura. Como é que o Brasil é o país da mistura com um dos maiores níveis de desigualdade social do mundo, em que existe um verdadeiro apartheid de convívio social, de visão de mundo, de consumo cultural entre a classe trabalhadora, classe média alta e a burguesia? A gente não frequenta os mesmos espaços, a gente não consome as mesmas coisas, a gente não está nos mesmos espaços culturais, as famílias não dialogam. Tipo assim, um filho de um pedreiro nunca mesmo vai conviver com o filho de, por exemplo, um ministro do STF, com o filho de um general, com o filho de um grande empresário, com o filho de um senador. O máximo que vai acontecer é o filho do pedreiro, quando crescer, ele pode ser porteiro, pode ser motorista e servir ao filho do cara de classe média alta, do filho do burguês. Pô. Então, assim, é mistura. Nossa, agora ele foi no meta, concordando então, isso, que a questão não é racial, o filho do pedreiro ele é preto ou é branco?
O filho do cara do STF a gente sabe que é branco. Mas e o filho do pedreiro? Ele é preto ou branco? Entendi nada agora. Agora é o espantalho do espantalho. Agora é o espantalho do espancamento. Agora foi pro espancamento do... Espantalhando o espancamento. É um Gilberto Freirianismo anacrônico, fora de época. E aí, veja, gente, eu boto muita fé que existem vários problemas em incorporar o debate racial estadunidense, desconsiderando a particularidade da formação social brasileira. E eu boto mais fé ainda de que o social-liberalismo é uma falsa alternativa para combater o racismo. A gente não vai superar o racismo garantindo que tenha negros e negras na Rede Globo, garantindo que tenha negros e negras no trainee de CEO do Magazine Luiza, garantindo que tenha negros e negras no SBT, no STF, nessas porra. Suave, isso é tranquilo, eu falo isso há muitos anos. Agora, fazer a crítica da incorporação do debate estadunidense de maneira quase que colonizada, fazer a crítica ao social-liberalismo não significa cair numa visão reacionária, anacrônica, em que não compreende a realidade brasileira, porra. Isso que o Mangabeira Unger fez, é um Gilberto Freirianismo fora de moda, anacrônico, que não compreende a realidade brasileira e que desconsidera a experiência concreta que a gente teve do período desenvolvimentista, pô. Sabe? A gente tem, gente, para analisar um longo período da história de promoção da urbanização e da industrialização do país, que criou várias oportunidades de mobilidade social, que essas oportunidades de mobilidade social foram, sim, marcadas pela estruturação racial da sociedade. Ou não foi? Sabe? Caralho, velho. Tapá. Então, assim, gente, veja. Isso é... um festival e um combate reacionário ao identitarismo. Print pra thumb. Print pra thumb. Isso é muito importante. Você é puto com essas forças políticas social-liberais que dizem que defendem mulher, que defendem negro, que defendem indígena, LGBT, mas o Banco Central fica na mão da banqueirada... mas o Banco do Brasil e a Caixa fica no cartel dos bancos, mas o agronegócio é cada vez mais forte, não tem reforma agrária, mas diz que defende mulher, negro e aprova novo teto de gastos, eu também sou puto. Mas a solução para isso não é defender uma visão reacionária, uma visão conservadora do debate sobre opressões no Brasil. A solução para isso é mergulhar fundo no pensamento crítico brasileiro, porra. É recuperar Darcy Ribeiro, é recuperar Clóvis Moura, é recuperar Lélia Gonzalez, é recuperar Beatriz Nascimento, é recuperar Carolina Maria de Jesus, é recuperar Joel Rufino, é recuperar o acúmulo que a gente tem de movimento, de luta, de crítica, de formulação para formar um pensamento genuinamente brasileiro, para entender o nosso país, para entender o nosso povo trabalhador, para formular uma proposta que toque classe trabalhadora, que dê possibilidade de a gente pautar transformações estruturais e radicais do nosso país, pô. Não esse Gilberto Freirianismo. No Brasil todo mundo é mulato. Isso é mentira, porra. Ninguém no convívio cotidiano sente isso, pô. Todo mundo sabe quem é que vai apanhar da polícia. Todo mundo sabe quem não é considerado com boa aparência para ser preterido na hora de procurar emprego numa loja, por exemplo, que tem que trabalhar com o público. Todo mundo sabe qual vai ser a criança que vai sofrer, por exemplo, racismo na creche, na escola, que vão tirar onda com o cabelo dela, que vão tirar onda com o nariz, que vão dizer volta pra África, macaco safado, não sei o que. Todo mundo sabe disso. O Brasil é um país mulato. Que viagem é essa? Há quanto tempo que o Mangabeira Unger não visita de verdade o Brasil? Tá ligado? Então, gente, isso está errado, viu? Está errado. Está errado. Eu já citei aqui no vídeo, né? O povo brasileiro da Darcy Ribeiro. Leiam, por favor. Né? Leiam, por favor. Leiam também. Coloca aí na tela, Maxel. Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, que eu acho que dá uma base teórica muito boa para pensar a relação raça e classe no Brasil. E também, por favor, leiam o meu artigo, Nelson Werneck Sodré, a questão racial e a Revolução Brasileira, que eu acho que também ajuda. Eu acho que essa crítica é honesta e válida se a gente pegar a síntese do discurso geral das lideranças trabalhistas hoje. Se não concordamos, isso precisa estar presente de forma mais clara no discurso.
Pra mim tá claro, assim, né? Por isso que eu tô falando que tá batendo aqui no espantalho, porque pra mim tava claro ali, mano. A questão, ela tá ligada na parada, e é isso. Pra mim tá claro, mano. Assim, e no teste empírico da vida, é isso aí mesmo, mano. Eu não quero que governante nem ninguém fique, mano, fica dizendo por aí, igual, por exemplo, abrir lá o ICL hoje, não sei o que, a política de liberação de maconha, porque pretos e pobres, pretos não sei o que. Então, assim, não é a dinâmica da vida, assim, tá ligado? Da vida do preto, não é assim, mano. Não é assim, isso é um fetiche. Começa a colocar como se fosse todo mundo nessa meta, e não é. Entendeu? As pessoas estão preocupadas com a desigualdade social. É isso. Vai impactar a vida de todo mundo. Então eu entendo quando os caras falam. Na real, acho que até o Jones tem um ponto sobre isso também, né? Mas por isso que eu tô achando que ele tá debatendo o espantalho, tá ligado? Artigo curtinho, 10 páginas, a pensar a questão raça e classe no Brasil. Não vamos aderir a esse Gilberto Ferianismo tardio, reacionário e ruim, que não ajuda em nada a compreender o nosso país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso. Vai tapar. Então, é que na verdade, brasileiros brancos são mestiços também. Eu penso o seguinte, dentro do modelo perverso que nós temos, qualquer ganho é um ganho. No que se refere à inclusão, mas aceitar isso como suficiente é um erro total. Dava pra ver os galãs feios pra gente superar o Jones. Que? Vai ver galãs feios vão superar Jones? F.